Nossa reunião de quarta-feira, 15 horas, 27 de agosto de 2003. Vamos prosseguir no assunto átomo, né? Esse assunto átomo, nós estamos fazendo uma viagem de como se processa a evolução da vida. E sobre o átomo propriamente dito, nós ainda não falamos nada. Mas quando concluirmos os 7 tópicos ou 7 ciclos, não é? Fatalmente nós descobriremos por dedução o que seja o átomo. Mas vamos dar umas pinceladas aí. O átomo é uma parte infinitesimal de tudo que se realiza materialmente falando. Ficando entendido que a existência de um anjo é uma matéria sublimada, onde o anjo, para existir, ele tem que, primeiramente, acionar a sua vontade. Eu quero ser um anjo. E, subsequentemente, ele tem que merecer ser esse anjo. Será que eu posso? E, finalmente, o custo desse desejo ou dessa vontade. Devo ou não devo? De acordo? Muito bem, gente. Nós dissemos para vocês que a luz ela se divide em 2 partes. A luz incolor, que faz parte do lado abstrato dela mesma, e a luz opaca, que faz parte do lado concreto. Ou seja, a luz abstrata ilumina os espíritos, enquanto que a luz opaca ou concreta ilumina os materializados ou os homens. De acordo? Só até aí, então, muito bem. Então a luz, como dissemos, se divide em 2 partes. Mas essas 2 partes têm um meio. O que é o meio das 2 partes? É o ponto de equilíbrio, onde nem é abstrato e nem é concreto. Esse ponto de equilíbrio, onde nem é abstrato nem é concreto, é que entra na cor, que nos dá a chance de entrar na cor. Então, se vocês não têm dúvida, se tiverem eu interrompo aqui, mas se não tem dúvida, vamos nos perguntar a nós mesmos o que é a cor e por que a cor existe. Por exemplo, a Silvana está com esse caderno aqui com a página alaranjada, né? Não é isso mesmo? Esse alaranjado aí, gente, é uma cor adormecida ou uma cor morta, vestiu? Porque ela se materializou e não vai repetir ela mesma, entenderam bem? Porque esse papel aqui, por exemplo, gente, ele está alaranjado, mas em sendo levado para reciclar esse papel, ele não vai ficar alaranjado repetindo. Então não é reencarnação. Então esse alaranjado aqui adormeceu para sempre, ou se materializou para sempre. Vocês desculpem eu entrar nesse detalhe, porque aí vocês vão ver que coisa que vocês vão descobrir se vocês de fato raciocinarem. Porque tem coisas que eu não tenho palavras, não tenho como explicar para vocês. Tem coisas que eu sei, mas não sei transmitir, de tão difícil que é. Mas pelo desenvolvimento das coisas que a gente vai trazendo para vocês, vocês vão ver que maravilha é a vida. Então, esse alaranjado aqui, eu afirmo para vocês, é uma cor morta, ou uma cor que não tem mais solução, porque esse papel, se reciclado, ele vai voltar à cor primitiva, que era a ausência do alaranjado. Isso aí é um pigmento que foi colocado aí, após o papel estar pronto. Então esse pigmento ele não muda o papel volta a ser o que era. Se é um papel sujo, impróprio, inadequado, ele pega qualquer cor menos essa. Agora, se é um papel virgem, ele volta a ser branco.
entendeu? Mas nunca um branco puro. Porque o branco que nós temos aqui no planeta Terra é um branco ambiente. Onde esse branco ambiente, se nós olharmos, por exemplo, tivéssemos olhos de ver 1000 anos atrás, o branco de hoje não é igual ao branco de ontem, certo? O branco de ontem era um branco amarelado, porque não tinha fonte preservadora para manter esse branco adequado. Hoje nós temos químicas, nós temos industrializações que transformam aquele branco amarelado, tipo aqueles pergaminhos de antigamente, que eram enrolos, era branco, quase uma cor de terracota, né? Quase a cor daquela moldura lá, ó. Tá vendo lá? Aquele amarelo esmaecido lá, quase aquilo. É uma espécie de um branco envelhecido. Entenderam bem a jogada? Enquanto que hoje, pela evolução da ciência, hoje nós conseguimos chegar ao branco mais aproximado da pureza. Mas não conseguimos entrar na pureza, porque o branco puro não basta que eu branqueie a superfície. É preciso que eu tenha moral para trazer aquele branco que eu gostaria que existisse. Porque o branco mais branco sobre a terra, ele ainda tem sujeira, ainda tem sujidades, certo? Agora, essa sujeira, essas sujidades são consequência de quem vive no planeta, ou de quem construiu o planeta. Por exemplo, vamos dizer que um Jesus é que construiu o planeta, né? Ele pode nos dar um branco que nós possamos identificar como branco por causa do nosso globo ocular. Mas com toda certeza a visão dele é mais apurada. Mas a visão dele sendo mais apurada, nós não temos como acompanhar a visão dele. Mas ele tem como descer na nossa visão. Então, aquela fronteira ali na luz entre abstrato e concreto, a diferença entre o abstrato e o concreto tem um ponto cego, tem um determinado espaço onde não é nem abstrato nem concreto. Ali nesse ponto cego é que está a mente de Jesus que construiu a terra, se é que foi ele que construiu. Até aí, muito bem. Então, vocês entenderam a diferença entre luz opaca e luz abstrata, ou luz incolor? A luz incolor, ela é incolor para os nossos olhos, mas ela tem brancura para quem tem olhos de penetrar. O branco opaco é uma luz onde os átomos estão intensamente aglutinados uns perto dos outros, impedindo que haja espaços livres. Esses espaços livres é que são o nosso abstrato. O que é abstrato para nós é concreto para quem está lá, vê se deu. De Deus para mim, eu sou concreto. Mas de mim para Deus eu sou abstrato. Entenderam bem a jogada? De Deus para mim, eu, Zé Miranda, sou concreto. Porque ele sabe, ele me vê. Agora, de mim para Deus, eu sou abstrato. Ou Deus é abstrato. Pode entender isso desse jeito. Por quê? Porque quando eu digo que Deus é abstrato, de fato sou eu que estou na minha abstração. Vê se está difícil ou se está dando para captar. É difícil isso, né? Não é? Entenderam, né? Então, gente, o que eu defino como abstrato não é abstrato, é concreto, mas é abstrato porque eu não tenho capacidade de ir a tal ponto. O meu espírito é abstrato, porque eu vejo o meu corpo que eu construí. Mas eu tenho que ter um corpo para eu ver que eu existo. Se eu não tiver um corpo, eu nem sei que existo. Então, para mim, sem o corpo, eu sou abstrato. Então, nas casas espíritas, os médiuns que mais dizem, ainda estou vendo um espírito. Não tem besteira maior do que essa. Não tem besteira maior do que essa, porque nenhum de nós, provavelmente só um Jesus, tem a capacidade de ver um espírito. Eu vejo a vontade pensada do espírito, que é o perispírito. Entendeu? Então, um médium vê o perispírito, nunca o espírito.
Nunca, entre aspas, que um dia nós iremos ver fatalmente. Não é? Tanto que os próprios amigos espirituais, em respondendo a Kardec, eles respondem lá lindamente. Eles dizem lá mais ou menos assim: Kardec, você pensa o que você quiser, se é uma centelha, se é uma luz, pensa o que você quiser, porque nem eles que ditaram o livro do Espírito têm capacidade de definir o Espírito. Entenderam bem a jogada? Agora, por quê? Porque eles são espíritos mais evoluídos a nós, não espíritos mais evoluídos junto de Deus. Ficou claro aí? Para nós o Espírito nada é. Para nós o Espírito nada é. Agora, eles podem ter conhecimento que é alguma coisa, mas eles não têm como definir. Entendeu bem? Agora, é como nós nessa sala aqui, nós já vamos passar a acreditar que de fato o Espírito existe, porque um raciocínio desse, uma mensagem, uma informação dessa, não é para qualquer bico, não é para qualquer criatura ingênua ou que tem uma vida aleatória, né? Porque quem quer ter uma vida de fato responsável, não é para qualquer um, não. Entenderam bem a jogada? Então ele diz lá: para vocês nada é, para nós é alguma coisa. Agora, se Kardec insistisse, mas que alguma coisa é essa, eles não conseguiriam. Não porque eles não possam, mas porque acontece uma coisa interessante: não me basta querer, eu tenho que poder. De acordo? Porque senão, aí eu quero ver Deus, eu quero saber o que é Deus. Não adianta, é como você perguntou, o que é o átomo? O que é aquela escala lá? Não é isso mesmo? Então, os amigos espirituais, não Zé Miranda, os amigos espirituais estão tentando explicar a todos vocês, inclusive a Zé Miranda, o que é de fato um átomo. Por enquanto, nós estamos no meio da viagem sobre o assunto. Eu, por enquanto, não sei. Eu ainda não sei o que é um átomo, falando sério para você. Eu não estou brincando, não. Falando sério, eu não sei. Então, eu também estou aprendendo. Então, é por isso que as suas perguntas são ótimas, porque eu também estou aprendendo. Certo? É por isso que em cada reunião que a gente tem, as informações que vêm por acréscimo, ou com acréscimo. Não vêm mensagens repetidas. Senão seria um papagaio repetidor. Ficou claro? Então, vamos lá, gente. Abstrato e concreto. Ficou alguma dúvida? Eu não tenho pressa, como eu disse, viu, gente? Se tiver dúvida, vocês insistam. Nós somos poucos aqui, meia dúzia. Vamos insistir, não é? Qualquer dúvida que vocês tiverem. Abstrato e concreto. Abstrato é o lado espiritual. Eu não tenho acesso ao lado espiritual. Concreto é o lado material. Eu tenho acesso ao lado material se eu encarnar. Fora da carne, eu estou frito lá de lá, não é? As obras que André Luiz nos trouxe são maravilhosas, só que é preferível nos trazer a esperança do que não trazer nada. Agora, eu aqui não posso dar esse tipo de esperança a vocês, porque aqueles livros foram escritos para a massa, senão os próprios livros encalham, e é preferível aquilo do que nada. Agora, eu afirmo para vocês, sem um corpo de carne, o Zé Miranda é nada, vestiu. Por quê? Para onde eu vou? Quem sou eu? Onde foi que eu errei para que eu possa me corrigir? Eu não tenho recurso. Agora, no dia que nós soubermos ler nosso perispírito, eu vou escolher meu pai, minha mãe, meus irmãos, minha mulher, eu vou escolher tudo. Só que nesta hora, eu não escolherei para levar vantagem, eu escolherei para proporcionar vantagem. O que é diferente. Hoje, se deixar por minha conta escolher um pai e a mãe, eu vou deitar e rolar. Entenderam minha jogada? Se deixar por minha conta escolher minha mulher, eu vou deitar e rolar. Né? Quer dizer, hoje eu estou impedido de definir o meu caminho. Agora, isso é hoje. Amanhã é outra conversa. Agora, o que é o amanhã? O amanhã eu terei se eu for capaz. Não me basta querer, eu tenho que poder. E isso é palavras de um amigo espiritual que escreveu só 3 obras, chamado Vinícius. É fantástico. Né? 3 ou um pouco mais, mas acho que foram só 3 obras as dele, né? Mas é fantástico. Então ele afirma lá categoricamente: querer não é poder, mas saber, isso sim é poder. Então ele me ajudou muito, porque
Eu já balançava aí, né? Depois que eu li essa obra dele, eu vi, ó, o jeito é estudar, não adianta eu querer, não é? Muito bem, então se vocês estão saciados em abstrato e em concreto, nós vamos dar um salto aí para a cor, não é? A cor, gente, ela é força centrípeta. Agora, a cor, egoisticamente falando, ela diminui a velocidade. Então ela viaja na força centrípeta para dentro dela. O branco é força centrífuga. Como força centrífuga, viaja no espaço ilimitado. Enquanto que a força centrípeta viaja no espaço limitado. A força centrípeta busca o eixo imaginário, enquanto que a força centrífuga quer escapar desse eixo. De acordo? Até aí, a força centrífuga não está fora do átomo, ela está na periferia do átomo, mas não fora. Enquanto que a força centrípeta é atraída para o núcleo. Certo? Há uma disputa entre quem pode mais. Via de regra, a força centrípeta, ela é a gravidade para dentro. E a força centrífuga é a gravidade para fora. As duas gravidades juntas mantêm o equilíbrio. O planeta Terra gira em torno dele mesmo, respeitando ou obedecendo a gravidade do sistema, da estrela solar. Agora, o planeta Terra, propriamente dito, ele tem a sua própria gravidade, que é a diferença entre velocidades entre os 9 planetas. Está dando aí? É difícil, é complicado, mas tem que ter paciência aí para a gente chegar lá. Muito bem. Então, gente, a cor, ela é filha do branco. Certo? Ou seja, a força centrípeta é filha ou consequência da força centrífuga. Nós já dissemos certa feita para vocês que Deus é força centrípeta, não é isso mesmo? E que nós somos força centrífuga. Agora, como é que Deus pode ser filho de nós? Não é isso mesmo? Se vocês se lembrassem do que foi estudado, né? Vocês veriam que é importante, né? Então eu estou antecipando, não é? Acontece o seguinte: o pai que quer ser pai, ele tem que se fazer filho, esse Deus. O que seria isso? Deus, ele é pai de tudo que existe. Mas para ele ser definido como tal, ele tem que se esconder, ele tem que se colocar como segundo. Aí ele dá força ao que não existe, vê se deu. Entenderam a jogada? Como é que é bonita a vida? Não é? É a mesma viagem da cor, viu, gente? Eu estou falando isso para mostrar a vocês o que é a cor, por que é a cor, por que ela existe, qual é a finalidade dela. Entenderam bem a jogada? Que nós vamos chegar lá, para vocês verem que maravilha é a vida, é a coisa, é tudo. Não é? Então vejamos, nós dissemos que a cor é filha do branco, não é isso mesmo? O branco está viajando de onde? No nosso caso, da estrela solar para nós. Vocês já olharam, que eu pedi para vocês olharem, uma chama de um fogão a gás? Vocês olharam? Não tem um espaço ali que não tem nada? Depois mais em cima é que vai ter uma cor azul clara, depois uma alaranjada, depois uma avermelhada, depois desaparece. Vocês viram mais ou menos essas tonalidades? Onde não existe nada, gente, que a gente não vê, é o calor em alta velocidade, altíssima velocidade. Tem cor ali, mas nós é que não vemos, os nossos olhos não dão para ver, entendeu? Então ali é a fronteira entre luz e cor, entendeu? Está entendendo a jogada? Certo? Agora, quando a disparada do calor vai reduzindo a força, aí é que vai se modificando em tons diferenciados. De acordo com vocês olham lá.
né? Tem uma faixazinha ali de alguns milímetros que não tem nada, a gente não vê nada. Depois ele começa um branco azulado claro, depois um amarelo, um alaranjado, um vermelho e depois some. Não tem nada branco. Não tem nada. Na verdade, tem gás. Isso, exatamente. E nós não temos olhos, isso mesmo, lembrou bem lembrado. Nós não temos olhos de ver o gás, mas que está ali, está. Bota o dedo lá que confirma que vocês vão ver que está ali. Quem puser o dedo vai gritar, ai. Entendeu? Vejamos, gente. Como é que nasceu a cor? Não é? Nós dissemos que a cor é filha do branco. Muito bem. Então o branco saiu da estrela solar. Certo? Através de quê? De uma luminosidade ou de uma luz em alta velocidade. Essa luz é branco, ela é branca, dividida em duas partes, a parte abstrata e a parte concreta. Parte abstrata, intenso calor que nossos olhos não veem, nós chamamos de branco incolor. Parte concreta é o branco opaco que a gente olha para o sol e vê ele branquinho, não vê? Se insistir, não pode olhar muito tempo não, se insistir fica cego. Então a gente vê que o sol, ele produz uma luz branca. Mas a luz que sai do sol, ela não é nessa cor. Agora, por que ela chega aqui branca? É porque ao se aproximar da superfície do planeta Terra, os átomos que vêm em alta velocidade vão se agrupando, porque existe uma refração, não é? Tá, às vezes a 1000 quilômetros de distância ou mais do planeta, já está mudando, não é? Quer dizer, de incolor, que são átomos esparsos, passa a ser opaco, que são átomos juntos. Entendeu bem? Então, digamos, uma luminosidade branca, para nós, é necessário que agrupe hipoteticamente 1 quatrilhão de átomos num metro quadrado. Mas o branco incolor que sai da estrela solar, esse mesmo 1 quatrilhão de átomos podem ocupar, ao invés de 1 metro quadrado, 1 quilômetro quadrado, venceu. Então os átomos vão ficar afastados. Meus olhos olham e não vê nada. Então, se vocês olharem aí essas informações desses astronautas, eles falam, eu vejo tudo vazio. Olham para a Terra, eu vejo uma bola branca. Agora, deram informação fantástica. Essa bola branca azulada, né? Azulada claríssimo, né? Parece que pulsa. Eu digo pulsa. Agora, como é que pode a matéria inerte pulsar? Este é que é o, não é? É porque os princípios inteligentes que tomam conta do planeta concreto, matéria bruta, e eles não estão parados. Eles estão em movimento, tomando conta da coesão molecular dos átomos agrupados numa mina de pedra, numa mina de carvão, de qualquer coisa. Até o nosso próprio ar que a gente respira, né? O que acontece? Os princípios inteligentes tomam conta do ar que nós respiramos, eles voltam, entenderam bem? Eu sugo o ar, encho os meus pulmões, eu sugo eles para dentro de mim, ou quase para dentro de mim. Quando eu solto o ar, lá vão eles numa baforada só. Então, de longe, vendo esse movimento aí enorme, né? O planeta está, não é, dilatável. Entendeu bem, gente? Bem, muito bem. Então vejamos. Nós dissemos que a luz branca, ela vem em fantástica disparada em direção ao planeta Terra, não é? Agora, quando está próximo do planeta, em especial nos hemisférios que são gelados, a luz branca bate, ricocheteia nos hemisférios, não é? E voltam para o espaço afora em velocidade reduzida. É aquilo que nós chamamos poeticamente de arco-íris. Entenderam bem? Então, esse arco-íris é aquele branco que seria o branco que sai da chama do gás, né? Que bateu o impacto nos hemisférios do planeta Terra e volta só com velocidade reduzida. Então tem várias cores ali, não tem?
Cada cor representa uma velocidade por causa do impacto do hemisfério, porque o hemisfério não é um ponto, é uma superfície enorme, onde uma parte que veio por fora para pegar o último ricocheteio, não é? Ela vai ser uma parte que vai reduzir a velocidade antes do impacto. Aí seria uma cor esmaecida, um amarelo, não é? Depois vai aumentando ou vai reduzindo a velocidade, eu já não sei, que vai modificando as cores. Então o branco nós dissemos que é o pai ou a mãe das cores. Muito bem. Esse pai ou essa mãe gera 3 filhos, que são as cores primárias. Certo? Que tem tudo a ver com o 7 ali, viu, gente? Gera 3 filhos, que tem tudo a ver com as cores, não é, primárias, não é? 3 filhos, 3 cores primárias, que são o amarelo, o cian e o magenta. Amarelo é o reflexo da terra na terra. Cian é o reflexo do céu na terra, não é? E magenta é a vida confundida nos dois filhos anteriores. Bastante calma, viu? Porque isso é difícil. Se analisar bem, via de regra, o caçulinha é melhor do que a tropa toda, ou é mais bem paparicado, tem sua razão de ser, inclusive aí. Então, gente, nós temos amarelo, que é uma velocidade da luz. Nós temos o cian, que é azul claríssimo, é só olhar para o sol sem nuvem de dia que vocês vão ver o que é o cian, que é o azul do céu. Isso. E tem o magenta. Na Terra, gente, até poucas décadas atrás, talvez umas 3 ou 4 décadas atrás, essa cor magenta, só a baleia tinha essa cor, vestiu? Que é o magenta, que é um óleo que a baleia produz, só ela tinha. Hoje os laboratórios químicos já produzem essa cor magenta. Essa cor magenta, ela não é nem vermelho, nem forte, né? Nem aquela cor lilás, aquela forte, é sangue forte. Entendeu bem? Muito bem. Então o branco gerou 3 filhos, não esqueçam disso não. Depois nós vamos olhar um corpo humano sendo fabricado, que é o mesmo processo. São mais ou menos 7 do mesmo jeito. Tá bom? Nós vamos, viu, Silvana? Depois você lembra a gente analisar, não é, a trajetória de um corpo humano. Vocês vão ver que tem tudo a ver com tudo. Porque a luz, gente, que gera a fronteira entre o abstrato e o concreto, essa luz ela carrega no concreto a matéria para que o abstrato entre na vida. O abstrato é o espírito, entendeu? Agora, o abstrato é filho do concreto, por incrível que pareça. Agora, é filho porque cedeu o lugar, ou é filho porque é filho mesmo? Isso ninguém sabe. Talvez só um Jesus saiba. De acordo? Então vocês têm que ter paciência, tem certas informações que não tem como trazer. Então nós dissemos para vocês que a luz gera 3 filhos: amarelo, cian e magenta. Muito bem. Esses 3 filhos, casando-se entre si, vão gerar 4 cores secundárias. 3 mais 4, 7. Entendeu? Que são 7 itens ali. De acordo? Aí, bate. A física está certíssima. Negro, ausência de cores. Onde é que habita o negro? Habita o negro, habita em corpos de primatas. Negro. Agora, preto. Preto é confusão de cores. Preto, confusão de cores. Ou seja, todas as cores misturadas e não tem nada dado ali. O preto é lei de causa e efeito. Enquanto que o negro é início da vida, besteira. Certo? Mas depois, quando a gente terminar o assunto aí, se quiser, isso é um prato cheio para mim. A gente volta aí. Viu? Eu já falei isso, mas eu volto aí. Quantas vezes vocês quiserem. Tá? Hoje, os habitantes da Terra, que são de epidermis preta, não são negros mais, são pretos. Porque os pretos estão debaixo da lei de causa e efeito.
Preto hoje é um prato cheio para o Criador, porque o gênero humano vivencia o preconceito. E vivenciando o preconceito, o Criador nos dá duas bordoadas: nos humilha e nos corrige. Ficou claro? Quer dizer, um dia eu explico isso aí, se vocês quiserem ouvir, porque isso é um assunto que tem muita gente que nem... fala, o Zé Miranda é doido, e é mesmo, tá? Pinceladinhas aí, mas eu quero que você tenha paciência, não fica tenso não, porque eu vou saciar você, você ainda é novo, ainda tem muito tempo. Negro é ausência de cor ou ausência de pecado, vê se deu. Isso para o nosso entendimento. O negro não peca, ele não pecou, ele é inocente, ele está aí, a Deus dará. Ele acredita no Deus Sol, no Deus Lua, no Deus Água. Não é isso mesmo? Esse aqui é o negro, é a nossa raiz. Nós começamos da matéria ao espírito. Essa viagem da matéria ao espírito vai do nada ao tudo. Só que do nada ao tudo, o tudo está dentro do nada, né, seu? Entendeu bem a diferença? Porque eu não posso viajar do nada ao nada, ou do nada ao tudo, sem ter o tudo dentro do nada. Entendeu bem? Então, o branco é a vida. Agora, a vida começa na não vida. Para quê? Para que a vida, quando chegar na própria vida, ela seja dona dela mesma. Senão Deus me dá uma situação que eu não trabalhei para isso. Por isso que o anjo está dentro do átomo. O anjo está dentro do átomo, exatamente. Então, negro é ausência de cor ou de pecado. Preto, confusão de cor. Os indígenas, quer dizer, eu mal barato a cor vermelha, porque a nossa epiderme, gente, é identificação de evolução. Não se assustem não, não se assusta não, tá, minha querida, tá? Não se assusta não, tá? Porque pureza aqui não tem na terra não, o que tem mais é encardido, que às vezes esfrega bombril no corpo, né? Ou inventa coisas aí, mas na terra não tem branco. Hoje na terra tem, então você não se ofenda não, porque eu estou tentando estudar com vocês, porque não adianta eu brigar pela minha posição, mas se essa minha posição é a verdade, o que é a verdade? Eu não sei. Então o que acontece? Negro, ausência de informações, negro, ou ausência de cor, que é a mesma coisa. Cada informação que a gente detém, gente, ela tem uma velocidade vibratória no pensamento. Certo? Qualquer coisa que eu falo ou que eu penso saiu da velocidade vibracional do pensamento. A palavra é materialização do que eu penso. Ao pé da letra não existe palavra, o que existe é uma muleta que eu uso para definir o que eu penso. Então eu preciso da palavra para definir o que eu penso. Então, negro, ausência de cor ou de pensamento. A criatura está lá num corpo, mas ela não sabe o que ela está fazendo. Ela não tem informação nenhuma. Começou da estaca zero. Agora, preto. Na viagem do preto para o branco, o que aconteceu nesse período? Eu comecei pela rivalidade no caminho, eu comecei a ofender ou me sentir ofendido. Ofender, eu malbarato quem eu acho que está pior do que eu. Vem Tiago lá no Evangelho desse e diz: não façam acepção de pessoas, porque se vocês fizerem acepção de pessoas, nem essas pessoas viajam no tempo, nem vocês. Não adianta. Então o que acontece? O negro é uma criança no jardim da infância da vida. O preto é alguém que abusou dessa mesma vida e o Criador nos pegou pelo pé, pelo preconceito nosso, não é? Através desse preconceito nosso, é um prato cheio para ele nos fazer sofrer um pouco mais. Porque se nós analisarmos bem, nós temos certos pretos de uma inteligência fantástica. Agora, a inteligência deles fantástica não atinge o patamar que ele precisaria, porque ele usa a inteligência para saciar o ego dele. Nesse saciar do ego dele, vamos dizer que ele é um preto inteligentíssimo, notavelmente destacado na sociedade, não é? Rico,
Ele não quer uma preta igual a ele para ser mulher dele. Então o que acontece? O preconceito começa nele, não em mim que sou branco, vê se deu. Nós temos que saber conversar, porque senão não chega em lugar nenhum. Mas mesmo? Então o que acontece? Ele está fugindo de uma circunstância. Só que essa circunstância da epiderme preta, ela é temporária. É para ver se ele acorda. Quando ele, ao invés de querer uma preta igual a ele quer uma loira bem bonita para fazer inveja até aos brancos, o que acontece? Ele está tentando fugir da realidade dele. Como tem uns casos, o contrário também, da negra que quer um branco. Não é isso mesmo? Quer dizer, poucos são os que têm juízo. Se eu estou numa epiderme negra, eu devo, não por pieguismo, mas eu devo por razão. Eu devo me agrupar ao lado de uma negra igual a mim, de uma preta igual a mim. Por quê? Porque acontece uma coisa interessante aí, que eles não pensaram. Eu quero mostrar à sociedade uma loura maravilhosa. Só que essa loura maravilhosa, quando abraça ele ou goza com ele, está pensando nele ou num louro igual a ela. Esse aqui é o ponto X da questão, esse é o ponto chave. Vocês estão entendendo a jogada? Então o que acontece? Isso tem tudo a ver com força centrífuga e força centrípeta, viu, gente? Então o que acontece? O Criador me faz sofrer por causa do meu pré-conceito. Não é preconceito direto não, viu, gente? É pré-conceito, que é um conceito errado, de acordo? Que é um erro maior do que o preconceito direto. Entenderam bem? Então vejam, gente, nós dissemos para vocês que o branco gerou 3 filhos, não foi? Esses 3 filhos são considerados as cores primárias, não é? Quer dizer, as cores diretas saídas da velocidade da luz, que é a cor branca. Agora, por que esses são 3 filhos? Esses 3 filhos, se nós transferirmos isso para a nossa evolução, são passado, presente e futuro. São subconsciente, consciente e superconsciente. De acordo? Hoje não dá para abrir o leque aí, mas noutra ocasião, se vocês quiserem, a gente abre o leque aí. A gente quer dizer com isso o seguinte, gente, que tudo que nós realizamos depois de materializados, depois de encarnados, é consequência do espírito e não da matéria. A matéria já é um caso consumado. A matéria tem princípio, meio e fim. Vai morrer mesmo. Ela é reciclável enquanto eu for repetente. Mas no dia que eu deixar de repetir, eu não vou reciclar a matéria, eu vou depurar a matéria. Aí as mesmas partículas atômicas de um corpo de carne meu hoje serão as mesmas partículas atômicas num corpo de anjo meu amanhã. Só que com uma diferença, com menos densidade de matéria. Aí eu vou aliviar o núcleo de cada átomo do meu corpo, vê se deu. E aliviando o núcleo de cada átomo do meu corpo, né, a corrente do pensamento vai passar livremente. Porque, por enquanto, se eu não tiver um cérebro, ai de mim, como é que eu vou pensar? Entenderam bem jogado? Enquanto que quem pensa é o espírito e não o cérebro. Agora, sem o cérebro, eu não penso. Por quê? Porque eu não sou capaz de reter o pensamento sem cérebro. Então o cérebro o que é? É a máquina do meu pensamento. Quer dizer, é a materialização do meu pensamento. E é muito triste. Vocês estão entendendo agora? Então o que acontece? Então nós dissemos que as 3 cores são filhas do branco. Agora, as 3 cores vão gerar 4 netos para o branco. Esse deu. 4 netos para o branco. Então o que acontece? Nós dissemos que as 3 cores primárias são amarelo, cian e magenta. Então, vamos casar o amarelo com o magenta, vira vermelho. Se nós pusermos mais intensidade de amarelo sobre o magenta, vira alaranjado. Se nós pusermos mais intensidade de magenta sobre o amarelo, vira cor sangue ou cor vinho, a cor que vocês quiserem. Está entendendo a jogada?
Agora, se nós casarmos o amarelo com o cian, vira verde. Se nós pusermos meio a meio de amarelo com meio a meio de cian, vira verde puro. Se nós pusermos mais cian e menos amarelo, vira verde escuro, que a gente chama de verde garrafa ou verde seda. O que vocês quiserem. Esse verde aqui, olha, tem mais cian do que amarelo. Entendeu bem? O verde puríssimo é meio a meio. Agora, se eu quiser um verde esmaecido, eu não ponho meio a meio. Eu ponho mais amarelo e menos cian, vestiu. A sua filha que mexe lá com cores, a Paulina deve saber disso. As misturas que ela faz nas cores lá para dar cor, né, nos desenhos que ela faz, ela vai saber disso. Teve 3, não foi? Não é? Nós falamos amarelo com cian vira verde, uma. Amarelo com magenta vira vermelho, 2. Cian com magenta, que eu não falei, é o chamado lilás, né? 3, não é isso mesmo? O amarelo com magenta e um chujinho de cian vira marrom, não é? 4. Entenderam bem a jogada? Agora a mistura das 7 cores, os pais com os filhos ou os filhos com os netos, a mistura das 7 é que vira o preto, vestiu. Ficou claro aí? Claro aí? Porque, gente, eu me olho no espelho, eu não estou vendo um corpo de carne gerado pelo meu pai e pela minha mãe, não. Eu me olho no espelho, eu estou vendo um corpo de carne que tem as feições paterna e materna. Mas, pelo brilho dos meus olhos, eu estou vendo o que eu penso de fato. Eu penso positivo ou negativo? Eu sou uma criatura verdadeira ou eu sou uma criatura que me entrego? Quer dizer, tudo isso são informações que somam aquilo ali que vai gerar um corpo. Soma de baixo para cima, que é o início, e de cima para baixo, que é o fim. O meu corpo de carne é que vai definir o que de fato eu serei como espírito, vê se deu. Vocês estão entendendo de acordo? Entenderam? Porque acho que foi Terezinha que perguntou, mas por que começou de baixo para cima? Porque a vida no erro começa de cima para baixo, vê se deu. Mas no acerto começa de baixo para cima. Certo? De acordo? Alguma dúvida? É que nós não temos as cores do arco-íris. Muito bem. Você perguntou por que nós dependemos da estrela solar para definir a cor. Muito bem. Eu vou alongar isso aí, não sei por quantas reuniões. Vocês endossam a pergunta dela? Endossam? Endossam? Não tem problema não? Então aí, está cheio. Muito bem. Acontece o seguinte. A blusa da Dindinha ali é um lilás, não é? Não é isso mesmo? É um lilás. Esse lilás não nasceu ali porque ela está com tecido daquela cor, não. Aqui tem um histórico, não é? Esse lilás está morto. Quando destruir essa blusa, acabou, está morto. Só que esse lilás que está na blusa está morto. Mas vai estraçalhar o tecido, vai para o esgoto, vai para o fundo dos mares. A estrela solar que manda a luz, manda elétrons vivos, luminosos, explodidos. Só que quando chegar aqui, eles vão morrer. Agora, vão morrer, como é que a estrela solar manda mais? Ela suga de volta. Toda ação gera uma reação, vocês já ouviram isso, né? Então a estrela solar manda os elétrons vivos, mas recebe o lixo, porque lá também é um cemitério para produzir a luz. Não tem como produzir a luz se não sair de lá. Entendeu? Agora sai de lá porque está aqui. Então os elétrons vivos impactam aqui na Terra, produzem o arco-íris, que é diminuição da velocidade das cores, não é? Mas vai morrer, não vai? Vai diminuir a velocidade, diminuindo até morrer. Quando morrer, é porque esses elétrons positivos foram enfraquecendo, enfraquecendo, perdendo energia, não tem vitamina, não tem proteína e vai até morrer. Quando eles morrem, eles viram lixo atômico.
ficam super mais leves. Então o impacto da luminosidade que traz a luz para nós leva de volta a treva, Vesteu. Está entendendo? Até aí? Vamos alongar um pouco mais aí. Dizem que a luminosidade produzida pela estrela solar, ela corresponde a um impacto explosivo correspondente a 1 milhão de graus centígrados. 1 milhão de graus centígrados. Esse impacto são uma quantidade astronômica de átomos iluminados pelo atrito da explosão, não é? Que vem em uma velocidade tremenda, consome 8 minutos para chegar aqui no planeta Terra. Então vem numa velocidade atroz, uma velocidade horrível. No caminho, esses 1 milhão de calor vão perdendo intensidade. Agora, vão perdendo intensidade, esses elétrons que vão morrendo com a perda da intensidade, eles começam a atrapalhar os elétrons vivos que são positivos. E ao atrapalhar os elétrons positivos, imantam eles, absorvem eles. Quando volta a luz, porque volta a luz em forma de treva, porque de lá da estrela solar, se um de nós estivermos lá olhando, nós vamos ver a luz caminhando. Vamos dizer que seja um pedaço, 8 minutos para chegar aqui. Quando chega aqui, a gente vê trevas, vê ausência. Só que vendo essas trevas, se nós tivéssemos olhos de ver, a gente veria um séquito, um fecho de trevas voltando. Porque se nós formos analisar bem, acontece uma coisa interessante. O que é que mantém o planeta Terra vivo? É a luminosidade trazida da estrela solar que está armazenada em forma de calor no interior do planeta. E o que é que faz a estrela solar produzir o calor? É a luz que viaja para nós, não é? Que sai do combustível interno da estrela solar. Percebeu? Pietro Baldi, parece que é Pietro Baldi, não tenho certeza não. Espera só um pouquinho. Pietro Baldi, tem uma obra dele que ele fala mais ou menos o seguinte, que a estrela solar consome 15 toneladas de combustível por segundo. Essas 15 toneladas de combustível por segundo correspondem ao feixe luminoso que a estrela solar manda para nós, manda para os 9 planetas, mas só os pertos é que recebem essa luz. Aí vem Kardec e pergunta, mas por que é que tem planetas que não recebem a luz do Sol dentro da sua indagação? Esses planetas não recebem a luz do Sol porque os seus habitantes já têm luz própria. Porque a estrela solar existe porque é para iluminar a minha escuridão. Não é do planeta não, é a minha escuridão. Agora, por que eu sou escuro? Olha bem, escuro. Por que eu sou escuro? Eu sou escuro porque a luz está retida, adormecida dentro dessa escuridão. Já a estrela solar é a luz mandada para fora para beneficiar todos os trevosos que somos nós, Esteu. Sim, Lavoisier disse que na natureza nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. Para ele responder, é uma troca, exatamente. A estrela solar, para nos iluminar, ela está despendendo matéria que é tirada de nós mesmos, Esteu. Ficou claro aí? Certo? Um dia a estrela solar vai morrer, ou vai esfriar, que é mais ou menos a mesma coisa, né? Quando ela esfriar, vai acontecer uma coisa interessante. Ela não tem combustível interno para manter ela viva. Então ela vai se desintegrar naturalmente, Esteu. Certo? O que é que mantém o seu corpo vivo? É um vulcão interno, que é o sol interno, que a gente dá o nome de espírito, alimentando o corpo. Muito bem, o corpo de carne. Através do quê? Do chamado fluido vital, que é tirado do fluido cósmico ou universal. Não é isso mesmo? Então, o espírito, ele produz uma energia que é resultante do atrito entre a matéria ambiente e o pensamento do dono do corpo. Aí produz um resíduo que não é luminoso porque nós não temos luz ainda, mas é elétrico, Vesteu.
O nosso cérebro, ele tem eletricidade. É uma eletricidade igual a essa. Muitos espíritos dizem que não, mas eu não vejo jeito de ser diferente. Tem diferença porque a eletricidade dessa aí da CEMIG é tirada das usinas hidrelétricas, não é isso mesmo? Pelo atrito, não é? A água desce em velocidade normal, não é? Pela distância até o gerador, desce uma determinada velocidade, uma boca de um certo tamanho, que é para garantir tantos 1000 litros por segundo, né? Para manter uma velocidade. Mantendo a velocidade da água sobre a bobina do gerador, mantém a velocidade do gerador. O atrito entre dois campos, que eles chamam de positivo e negativo, gera a luz, entendeu? Que são elétrons embuchados nos fios que vêm trazendo a luz aqui para nós. Certo? Quando a gente liga uma lâmpada, nossa, aqueles elétrons dão graças a Deus, que eles estão lá, ó, juntos uns dos outros. Quando a gente liga, quer dizer que fecha a corrente, então a luz de uma lâmpada está clareando o ambiente. Só que os resíduos dos elétrons mortos caem no chão. Se a gente tivesse condição, a gente pegaria eles com as mãos, entendeu? Nós não temos condição. Entendeu bem? Tanto que se vocês verem, por exemplo, não é? A estrela solar, quando tem um facho dentro de um recinto escuro, a gente vê a poeira, não é? A gente vê a poeirinha, não é? Dançando no espaço, né? Quer dizer, isso aí, gente, a estrela solar que propiciou isso. No dia que nós, como espírito, soubermos viver, não precisamos dela. Aí nós poderíamos ir para planetas longe, afastados da proximidade da estrela solar. Vem Jesus no seu evangelho maravilhoso, né? Em Mateus 5,45, diz lá mais ou menos assim, que eu acho lindo aquilo, né? Diz lá mais ou menos assim, né? Deixa eu pegar. 5,45 de Mateus. De Jesus, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol, olha bem, o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Enquanto eu for mau, eu preciso estar perto da estrela solar. Quando eu for bom, eu vou ficar perto da chuva, vê se deu. Entendeu bem a jogada? A sutileza. Jesus, ele não segurou a nossa peteca? Então, você não está tendo paciência com as pessoas que lhe apoquentam o seu dia a dia? Você não está tendo paciência? Então, se você perder a paciência, eles não perdem nada, você que perde. Esse aqui é o drama existencial. Se eu jurar de pé junto que eu não cometi um erro, e eles jurarem de pé junto que eu cometi, é preciso eu ficar quieto. Porque se eu for brigar com eles, se eu vencer, eu continuo perdendo. Agora, por que se eu vencer, eu continuo perdendo? Porque eu provei a eles que eu não sou o que eles pensam. Só que ao provar a eles que eu não sou o que eles pensam, a energia negativa deles vai me obsidiar. Então é preferível seguir Jesus. Aquele que roubar do seu vestido, entrega também a capa, venceu. Entendeu? Agora você vai dizer, mas eu não estou vendo por esse ângulo. É claro. E a gente tem que ver pelo ângulo que pode, não pelo ângulo que quer. De acordo. Veja bem, gente. Então nós dissemos para vocês que as 3 cores primárias casaram-se com as 4 cores secundárias, ou geraram as 4 cores secundárias, melhor dizendo. As 3 cores primárias casaram entre si e geraram 4 cores primárias. Então aumentou. A luz branca é unidade. As cores filhas da unidade são individualidades, entendeu? Dentro do assunto nós estamos trazendo lá, que tem tudo a ver com o que está do lado de cá. O que está à esquerda tem tudo a ver com o que está à direita. Entenderam bem a jogada? Certo? Muito bem. Agora, as cores vão ao infinito. Por quê? Porque as cores são filhas do branco. Podemos definir branco como Deus, o Pai de todas as demais cores. Entenderam bem a jogada? Não é? Agora, estamos falando a vocês com relação à cor da blusa da Jinjane.
Muito bem, dissemos que aquela cor lá está morta. Agora, como é que eles inventaram essa cor? Esse é que é o drama. Eles inventaram a cor, gente, hoje, pela mistura sintética da química. Não é isso mesmo? Agora, a química existe porque ela é materializável. Nós usávamos as cores, há um século atrás não tinha aquela cor que ela está usando hoje. Há um século atrás tinha apenas o branco, o preto, o amarelo, o magenta e o cian. Então tinha 5 cores. Quem quisesse fazer uma cor que se matasse para misturar. Não é isso mesmo? Hoje nós temos a chamada cores sintéticas, não precisa se matar. O que é a cor sintética? A ciência já conhece que o átomo A com o átomo B gera a cor C, vestiu. Entenderam bem a jogada? Que está diferente, não é? Antigamente, as cores, há um século atrás, as cores eram limitadas, não é? Tanto que se vocês olharem as fotografias de antigamente, eram só o marrom, não é? Ou preto com um toque de vermelho sobre a fotografia pronta. Então nós tínhamos as fotografias com preto. Tinha preto, tinha no branco, tinha o cinza e tinha o preto. Quer dizer, só o cinza variava nas intensidades, mas não saía disso. Não é? O amarelo não saía daquilo, o amarelo mais escuro, né? E não saía disso. Hoje nós temos facilidade de misturar as cores ao infinito, não temos? Pela química, pelo laboratório que fabrica a cor. Não é isso mesmo? Agora, o que isso representa? Se nós hoje, usando a nossa inteligência, podemos fabricar cores ao infinito, poderemos amanhã fabricar a nós mesmos ao infinito, vestiu? Entenderam bem? Porque antes de tudo isso, o Criador é que fabricava a gente. No dia que soubermos viver, nós nos fabricaremos a nós mesmos. De acordo? Eu sei fabricar. Pode dizer. Não, eu sei. Quando dissemos que eu mato os índios e eu concomitantemente eu mato a epiderme vermelha, tá bem. Quando eu mato o índio, eu mato a epiderme vermelha, mas eu não mato o vermelho. Só que tem uma diferença. A epiderme vermelha está viva, enquanto que o vermelho que eu não matei, ele também já está morto. Entendeu a diferença? Agora, eu mato o índio, eu mato o negro, porque nós aqui na Terra matamos o negro. O negro não está vivo. Nós mais inteligentes, os mais evoluídos, matamos o negro. Por quê? Porque nós deveríamos usar o negro para ensinar a ele tudo que a gente sabe. Em troca, o negro iria trabalhar para nós. Mas para que eu vou ensinar se eu posso escravizá-lo pela força? Olha bem, você está entendendo, Sueli? Eu posso escravizá-lo pela força. Para que eu vou ensinar ele? Eu posso ensinar quase que de graça. Aliás, eu posso usá-lo quase que de graça. Então, o que acontece? Quando eu defini que era preferível escravizar a ensinar, eu matei a ideia, mas eu concomitantemente matei o meu futuro. Por que eu matei o meu futuro? Porque se eu não cuidar de quem está pior do que eu não tenho ninguém para trabalhar para mim, vestiu? Que é o que está acontecendo hoje. Você paga um empregado aí R$240 por mês. Tem uma porção de leis paralelas que oneram assustadoramente. Essas leis paralelas nunca foram para beneficiar quem ganha R$240, mas foram criadas para beneficiar o sustento de quem toma conta de você que trabalha, vestiu? Que é o que está acontecendo conosco hoje. Então eu mato o vermelho, eu mato o amarelo, não é? Agora eu mato como? Pelo meu preconceito. Temos que definir um fator preponderante na vida, Silvana. Todos somos irmãos. Agora, tirando em definitivo o pieguismo religioso dessa terminologia. Porque quando eu digo todos somos irmãos, eu faço questão de tratar bem quem pensa como eu, mas eu odeio, eu detesto quem não pensa.
Ao odiar e ao detestar quem não pensa como eu, parece que eu estou afastando o outro do meu caminho, parece. Mas eu de fato estou afastando o meu futuro da minha existência ou do meu caminho. Por que o meu futuro está no outro? Porque eu não posso ampliar o meu intelecto mantendo a resistência originária. Ou seja, eu não posso executar certos trabalhos no teor da minha inteligência concomitantemente com aquilo que eu preciso. Por exemplo, eu compro pão na padaria. Eu já disse para vocês, eu compro pão na padaria. Só que eu compro pão não é porque eu tenho dinheiro para comprar, não. É porque o pão existe, que é o principal. Adianta eu ter dinheiro e não ter o pão? Então o principal é o pão, não o dinheiro, concordam? Então o principal é o pão, não o dinheiro. O dinheiro é consequência do pão. De acordo? Eu disse pão, mas é tudo. Agora temos o pão. Eu não vivo sem o pão, concordam? Eu não vivo sem o pão. O pão tem lá, na retaguarda, tem o cemitério do reino mineral, que nós chamamos a terra fértil, que é o cemitério do reino mineral, que se matou para nós. De acordo? Nós temos a vida do reino vegetal, que mantém as plantações de trigo ativadas. Não mantém? As plantações de trigo ativadas. Então nós temos a morte do reino mineral, temos as plantações do trigo, que dependem da lei da natureza. Se o homem já hoje, século XXI, soubesse viver, não dependeria da lei da natureza. Eu preciso de um céu claro e límpido, né, da chuva na hora certa, para eu poder comer e beber. Se eu soubesse viver hoje, século XXI, não precisaria de nada disso. O planeta Terra podia ser árido, não ter nem precisava ter só o mineral, né? Não precisava ter vegetal nem animal. Eu sobreviveria se eu não fosse um ponto egoístico ou egocêntrico, onde eu viver a minha vida inteira apenas numa direção, força centrífuga. Eu, depois eu e depois eu. Eu esqueço da retaguarda. Então, voltando ao pão. Então tem que ter a terra fértil, tem que ter o peão, como é que eles chamam, gente? Boia fria, né? Tem que ter o boia fria, que põe uma enxada nas costas, trabalha de sol a sol, não é isso mesmo? Para trabalhar lá. Aí o trigo cresce, ele é industrializado, é levado para a padaria, onde o padeiro madruga ou dorme lá na padaria. Tem muito padeiro de confiança que dorme na padaria. Vocês sabiam disso? Sabiam disso? Não é? Porque trabalha até 8, 9 horas da noite para ir em casa lá no fim do mundo, para depois voltar 2 horas da madrugada, para ele dormir lá mesmo. Então ele dorme lá. Não é? Eu há muitos anos que cada vez que eu compro um pão, eu mentalmente faço uma prece agradecendo ao Criador a existência do padeiro. Porque não me adianta eu ter o dinheiro. Não é? Então o que acontece? Eu dependo de tudo isso para eu estar na vida. Vem lá Jesus, em Lucas, capítulo 16,